Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a proteção da Rainha Santa Bem-aventurada Mafalda estejam com todos vós. Irmãos, mais do que nunca, Brasil e Portugal se encontram unidos para venerar um astro da santidade, Santa Mafalda. Venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Vai para todos aqueles que colaboram ou colaboraram na obra maravilhosa deste clube para honrar a nossa querida irmã, Bem-aventurada Mafalda. O meu aplauso, porquanto, aplaudindo-vos, eu estou a aplaudir uma das obras maravilhosas desta terra comunista. Porque temos por missão, uma missão que é ao tempo religiosa e cívica, projetar uma das terras mais maravilhosas e ao mesmo tempo levar a perto, ao longe, a devoção à Rainha Santa Mafalda. Por isso, antes de mais, os meus sinceros parabéns. Os pontos essenciais da sua vida, não porque não sejam conhecidos, mas para recordar. Dona Mafalda, ou a Rainha Santa Mafalda, era filha de Dom Afonso, filho de Dom VI, de Dona Cruz. O seu nome é virado da sua avó paterna. Dom Sancho, apesar de ser rei, cultivava a sua vida cristã com todo cuidado. Dona Dulce, sua esposa, partilhava igualmente os mesmos sentimentos. Ao receber de Deus essa filha, ela começou a compreender que Deus não lhe dava apenas uma filha, dava ainda tão nova.
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será dado por vós. Do mesmo modo, tem de ser como o caso dando graças deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o caso do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a redenção dos pecados. Faça isto para celebrar a minha vida. Eis o mistério da fé.
agradece um pouco por esta ocasião e levo mais alto o meu pensamento para dizer: Rainha Santa Mafalda, agradece em meu nome essas manifestações de carinho que já conhecia, mas que vim sentir pela primeira vez no Rio de Janeiro. Obrigado, Sr. Comentador. A Rainha Santa Mafalda ficasse registrando o vosso amor pela vossa terra. Só Deus é grande, depois de Deus só é grande a virtude. O português, meus amigos, parece-me que é das pessoas que mais sofrem neste mundo. Todo português precisava ter dois corações. Um para amar a sua terra e o outro para amar a terra para onde vai. Mas seja como for, apesar disso, nós portugueses podemos amar do lado de cá e do lado de lá com o mesmo coração. E creio que nesta hora esse coração está a saltar de alegria, de saudade e também de mágoa. Gostarias de ter aqui os vossos queridos. Gostarias que a vida deles aqui nesta hora fosse tão rápida como o pensamento. Portanto, o vosso coração está lá. Mas vós fizestes aqui a vossa família, porquanto a fé uniu dois povos, e depois de dois povos, um só povo, uma só família, que sois vós, família que não podemos esquecer, família que, apesar de todas as dificuldades, a família luso-brasileira. As vossas palmas para vós, meus queridos.
em que trazermos, por intermédio do rancho folclórico do Arouca Barra Clube, o caminho que era percorrido quando íamos para as romarias, e para que as distâncias se encurtassem, nós íamos cantando e dançando, como faz neste momento o rancho folclórico do Arouca Barra Clube, cantando e dançando uma cana verde. região de Arouca. Entramos com uma cana verde bem à moda de Arouca e agora vamos cantar e dançar.
norte de Portugal, situada no lindo Val de Arouca, entre a Serra da Freita, da Mão e do Gamarão. Sua principal atração turística é o seu secular convento, que com muito orgulho abriga os restos mortais de Celsa Padroeira, Rainha Santa Mafalda. A finalidade do nosso rancho folclórico é divulgar as tradições da nossa terra. Depois do vinho antigo, vamos cantar e dançar o Vida de Trem. Peço licença para oferecer com muito carinho a sócia fundadora número 1 do Arouca Bar Clube, Dona Maria Helena dos Santos Ribeiro, principal responsável por este rancho folclórico, e aproveitando também ao seu Vitor, que foi diretor deste grupo durante muitos e muitos anos. Nosso muito obrigado dos componentes e dos sócios e amigos do Arouca Bar Clube. É o Vira da Desfolhada.
O hino ou uma marcha, propriamente dito, não é folclore. Portanto, é uma das exigências da Federação de Folclore de Portugal é que os grupos não saiam cantando e dançando marchas ou qualquer coisa parecida. E, portanto, esta folclore, antes de sairmos do palco, vamos aproveitar a oportunidade para cantarmos o hino da Vila de Arouca. Com essa grande festa, oferecendo as flores para os andores. Como ele e sua esposa não aqui estão, eu convidaria sua filha, doutora Rosa Cláudia, a que viesse ao palco. Essas três pessoas que nós chamamos aqui agora, Carminha Rebelo, Rosa Cláudia e Paula Ribeiro. Eu convidaria a Sônia Campos a que fizesse entrega no ramo de rosas para Carminha Rebelo. Obrigado, Rebelo, por mais uma participação, mais um carinho e mais uma vez mostrou sua grandeza como grande rotariano. Obrigado, Rebelo. Convidaria Dona Armanda a que fizesse entregue a Rosa Cláudia com ramo de flores em nome da diretoria do Arouca Barra Clube. Obrigado, Rosa, e leve um grande abraço para o seu pai, assim que ele chegar. Convidaria agora Dona Carminda a que fizesse entrega de um ramo de rosas, a grande artista dessa tarde, Paula Ribeiro. Obrigado, Paula. Prazer muito grande tê-la conosco. Convidaria agora o nosso presidente, Dário Quitais Formoso, a que fizesse uso da palavra. Senhoras e senhores, mais uma vez eu tenho a oportunidade de dizer a palavra. Então eu vou só fazer agradecimento. Eu nunca disse parabéns para você e acho que todos nós estamos de parabéns. Muito obrigado a todos e uma salva de palmas para a Rainha Santa Mafalda.
brincadeira, vamos tocar um vira e quem quiser, só ao palco para cantar e dançar com o nosso componente.
conhece os recantos mais bonitos do mundo, existe a Ritz Portucalense, a sua muito leal e amiga agência de viagens. Ritz Portucalense. Passagens, excursões, reservas em hotéis e descontos especiais para viagens a Portugal e Espanha. Rua 7 de Setembro, 99, 7º andar. Ritz Portucalense, a sua muito leal e amiga agência de viagens. A terra ama-se por simples instinto, em virtude de leis naturais que prendem o afeto do homem aos lugares em que nasceu, assim como a raiz prende a árvore ao solo que bebe a seiva. Vai-te embora, mês de maio. Vai-te embora, mês de maio, com tuas variedades. Deixas campos de flores, deixas campos de flores, que a mim deixa saudade. O que leva essa gente, na sua maioria jovens brasileiros, a reviverem com tanta autenticidade tão longínquas tradições? Será o instinto que corre no sangue herdado de seus antepassados? A resposta está em terras beiraltinas, em terras de Viseu. Terras do Paiva, do Douro, do Caramulo, do Monte Muro. Terras de Viriato, caudilho da Lusitânia, terras do lendário Magriço e do santo Frei Gil. Viseu, santuário de ermidas, distritas autênticas romarias, rota de soares e monumentos históricos. Terra em que a gastronomia possui sabor incomparável. Delícias de uma cozinha conventual, magnificamente acompanhada pelos melhores vinhos da região. Os rubis do Dão, os verdes de Lafões, os maduros e licorosos do Douro e os espumantes de Lamego e Tarouca. Em Viseu, centenárias aldeias erguidas em pedra parecem presépios diante dos nossos olhos, transportando-nos aos tempos em que as histórias de bravos guerreiros e lendas de mouras encantadas eram contadas em frente às velhas e aconchegantes lareiras. Aqui, a água é cristalina e milagrosa. Modernos balneários convidam ao repouso dos reis. Viseu, região das artes manuais. Olaria, latoaria, entrançados de verga e junco, bordados, rendas, flores de papel, ferros forjados, esculturas e austeros agasalhos da serra. Nos museus, a riqueza e o talento são a herança dos artistas da terra. O distrito de Viseu possui uma área de 5.007 km², dividido em 24 concelhos. Armamar, Carregal do Sal,
Castro Daire, Sinfãs, Lamego, Mangualde, Moimenta da Beira, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Penedono, Rezende, Santa Combadão, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Sátão, Sernancelho, Taboaço, Tarouca, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Lousela. Limitado ao norte pelo Rio Douro, a leste pelo distrito da Guarda, a Aveira ao ocidente e pelo Rio Mondego a sudeste, o distrito de Viseu possui uma complexa e deslumbrante fisiografia. Um mágico e fascinante distrito que cativa à primeira vista, deixando-nos enamorados pela força e grandeza de sua história e eternamente presos à hospitalidade e simplicidade de suas gentes. Para conhecê-lo, sugerimos começarmos por navegar a mais bela estrada líquida de Portugal, o fascinante Rio Douro. Ao seguirmos rio adentro, sentimos a mesma atração dos forasteiros do passado. Afinal, Sinfãs sempre exerceu essa magia. Todo o concelho possui panoramas de beleza sem igual. As antigas populações que aqui se fixaram foram deixando suas marcas, vestígios de uma vida comunitária, testemunhadas pelas ruínas medievais, como as portas de Monte Muro, igrejas e pontes românicas. Na pré-nacionalidade, foi Egas Muniz, o aio do primeiro rei Dom Afonso Henriques, por estas terras passou parte de sua infância. Muitas das atividades artesanais resistem ao progresso que aos poucos chega a Sinfãs. A latoaria e a trança de palha, com destaque para os charmosos chapéus, são exemplos da bela e simples arte popular sinfanense. As tradições folclóricas de Sinfãs são preservadas por inúmeros grupos do concelho, entre os quais merece referência o rancho folclórico de Vilar de Arca, digno representante do concelho. Deste rincão beiro-duriense, destaque para Rezende, jardim de cerejeiras à beira de ouro plantado. A tradição atribui o nome de Rezende ao do seu fundador, Rauzende Hermiges. Situada a apenas a 50 km da capital, as terras de Rezende pertenceram a Egas Muniz, tendo sido doadas em 1130 por Dom Afonso Henriques. Terra de fixação e de passagem de muitos povos, Rezende teve grande importância na circunscrição romana.
Das artes e ofícios tradicionais sobressaem a olaria de barro negro de Fazamões, que ainda hoje repete interessantes modelos castreiros e romanos. Em Rezende são famosas as manifestações de fé. As gentes de Rezende unem-se em orações e cânticos em seculares igrejas. Documentos datados de 1160 fazem referência a uma pequena povoação com o nome de Ermomar, localizada entre os rios Douro e Temilobos, que é hoje a conhecida Armamar. Enquadrada no típico cenário do norte do distrito de Viseu, o concelho possui casas solarangas. A antiga igreja matriz, que segundo contam teria sido erguida no século XII com as pedras do velho castelo conquistado por Fernando Magno em 1057, é o mais importante monumento de Armamar. Aqui, a fusão da beira de Trás-os-Montes e Alto Douro começa a ser sentida e é visível a abundância dos frutos que a terra oferece, em especial a maçã. As artes tradicionais têm em Armamar a presença dos cestos vindimos, genuínos símbolos da atividade vinícola deste concelho. Meu barquinho, que andaste no mar risonho. Aqui nasceu o cantor Manuel Monteiro, grande ídolo e pioneiro da música portuguesa no Brasil, onde conquistou grande popularidade e sucesso na década de 30. Só tu me fazes lembrar o meu berço de criança a embalar a minha esperança. Meu barquinho feiticeiro, coração a navegar, meu eterno companheiro, minha cruz e meu altar. Tu vieste de um cruzeiro onde eu não sonhei voltar, mas trouxeste o mundo inteiro e ainda sou. A poucos quilómetros de Armamar localiza-se outro importante concelho do distrito de Viseu, que abrange a parte terminal da bacia do Távora, onde se situa a barragem de Vilar, Taboaço. Durante muito tempo, o concelho fez parte do vastíssimo couto de Leomil, que nos séculos XV e XVI foi terra privilegiada da família Marialva. No território do atual concelho havia em 1527 11 concelhos integrados definitivamente após as reformas dos liberais. Em Taboaço também, a cestaria é a expressão mais completa de uma tecnologia artesã, perfeita para uma região vinheteira na qual Taboaço está inserido. A paisagem íngreme sobre o Douro é, no entanto, o presente mais bonito que Taboaço pode oferecer a todos que aqui chegam.
Essa esplendorosa paisagem não é só privilégio de Taboaço. Em São João da Pesqueira, ela está presente numa extensa zona de terra xistosa, produtora do melhor vinho generoso do mundo, que, envelhecido nos velhos cascos dos lavradores ou nos armazéns de Gaia, são incomparáveis. Nos alvores da nacionalidade já existia o topónimo São João da Pesqueira, devido à abundância de peixe existente na margem do Douro. Mandada povoar por Afonso III de Leão, o concelho recebeu 5 forais, sendo o primeiro de Fernando Magno. A sede do concelho, no passado foi integrada na Casa dos Távoras, possui antigas construções. Porém, o património de maior beleza é, sem dúvida, o Palácio da Justiça, um verdadeiro paradigma de solar setecentista. Mestres artesãos deixaram os candeeiros de azeite e os cestos de verga como herança de uma arte simples e expressiva. Penedono, ó Penedono, terra serrana e velhinha, a Penedia é o trono, em que estás como rainha. Conhecer Penedono é retornar ao passado para recordar Álvaro Gonçalves Coutinho, o histórico e lendário madriço, exemplo maior dos ideais da cavalaria medieval, e personagem imortalizado por Luís de Camões no romântico episódio dos 12 de Inglaterra. Penedono é mencionado num documento de doação feito no século X por Dona Flâmula ao Mosteiro de Guimarães. No século seguinte, Fernando Magno apodera-se do castelo e começa a povoar a região. Uma vila recheada de uma construção de traços medievais, a presença elegante do castelo. Memória de gloriosa resistência, obra singular da arquitetura militar. Porque não danças, ou tu te cansas, ou não tens paz. Sim, senhor, eu dançar sou, mas bailar não vou, não tenho parar. Lamego, terra formosa, tens afinal o condão de prender quem aqui chega, roubando-lhe o coração. Coração da região produtora do famoso vinho do Porto, a cidade de Lamego, segundo contam, terá sido fundada pelo povo lacão por volta de 500 anos antes de Cristo. Destruída e reconstruída pelos romanos, Lamego sofreu invasões bárbaras no século V e foi palco das mais sangrentas batalhas entre mouros e cristãos. As muralhas do castelo, a sé, as típicas ruas medievais e o antigo paço episcopal
são alguns dos inúmeros monumentos que fazem da cidade um verdadeiro museu da arte e da cultura lamicense. Diga lá, minha menina, quantos peixes há no mar? O mais popular e famoso monumento de Lamego é, sem dúvida, o magnífico Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Uma elegante construção cujo acesso principal é a esplêndida escadaria de granito com cerca de 700 degraus, ornamentada com fontes e estátuas. Diga lá, minha menina, quantos homens há no mundo? No Largo dos Gigantes, também chamado de Pátio dos Reis, sobressaem 18 estátuas bíblicas alusivas a reis e patriarcas da Judeia. No interior do templo mariano, em estilo recal, predominam o azul celeste e o branco, proporcionando um clima de fé e devoção. Durante as festas da cidade, que começam na última quinta-feira de agosto, Lamego enche-se de brilho, cor e alegria para no dia 8 de setembro receber a grandiosa procissão do Triunfo. A procissão parte da Igreja das Chagas e percorre as principais ruas de Lamego. Segundo costume antiguíssimo, os andores, montados sobre carros, são puxados por bois. Costume este sancionado pela Sagrada Congregação dos Ritos através de despacho em 1925 e que torna o cortejo religioso um dos mais originais de Portugal. O povo assiste emocionado à procissão composta por 200 de crianças representando figuras bíblicas e anjinhos. Nos carros, desfilam imagens santas com destaque para Nossa Senhora dos Remédios, a mais reverenciada e esperada pelos fiéis e ansiosos aguardam horas por sua passagem. A procissão do Triunfo termina na igreja de Santa Cruz, onde populares e autoridades civis, militares e religiosas unem-se na reverência final a Nossa Senhora dos Remédios. Verdes declives enquadram o concelho no sopé da Serra de Santa Helena, onde o ar dos pinheiros se confunde com uma leve brisa de séculos de história. O vale do rio Varosa espraia-se em Mondim até à Alcanha, onde o tempo volta para trás, brindando-nos com a original Ponte-Torre românica, um dos mais interessantes monumentos de Portugal. Terra escolhida pelos monges de Cister para a edificação do primeiro mosteiro da Ordem, o de São João de Tarouca, impressionante obra que orgulha a todos os tarouquenses.